Glória a Deus. Você está bem? Abra a sua Bíblia, ainda de pé, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 21, versos de 1 a 3. Eu vou ler esse texto na linguagem de hoje. Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu, pode acompanhar aí na projeção. 1 Reis, capítulo 21, verso de 1 a 3. Diz assim: Depois disso, aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas, que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Pai bendito, nesta manhã nós estamos diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração para a glória de Jesus. Amém? Pode sentar. Quero nessa manhã meditar com você dentro do tema não vendo, não troco e não dou. Diga comigo, só se for você quiser fazer a mesma coisa. Não vendo, não troco e não dou. Eu acho que poucas pessoas querem fazer isso, ou a maioria não entendeu. Então eu vou repetir. Se você quiser fazer a mesma coisa, repita comigo: não vendo, não troco e não dou. Será que você sabe a diferença entre preço e valor? Será que você consegue entender, compreender qual é a diferença entre preço e valor? Preço refere-se a quanto de dinheiro será necessário para adquirir algo. Por exemplo, quanto de dinheiro eu vou precisar gastar para comprar esse copo de água? Isso é preço. Valor é transcendente. Valor, o dinheiro não compra. O valor está relacionado a outros princípios. O valor está relacionado a outras coisas, a outras situações. O valor está relacionado a pessoas, a momentos. Por exemplo, esse relógio que eu estou usando não é um relógio assim, top das galáxias. É um relógio que custou um preço. Se você perguntar quanto foi, eu não tenho a menor ideia, porque ele foi um presente do meu irmão no dia do meu aniversário. Então eu te pergunto, para mim, esse relógio tem preço ou tem valor? Tem valor. Porque ele representa um presente, representa algo que me foi dado, representa algo que foi dado por alguém que me ama e que eu amo também. Então toda vez que eu ponho esse relógio no pulso, eu honro o meu irmão, eu honro a ele. E eu agradeço a Deus pela vida dele que me deu esse relógio. Então, não só fico mais bonito, mas eu também honro o meu irmão quando eu ponho esse relógio no braço. Essa Bíblia custou um preço, sim ou não? A que você comprou custou um preço, a menos que você tenha ganhado de presente, e mesmo assim custou para quem comprou. Agora, para você a Bíblia tem preço ou tem valor? Ela precisa ter valor. Porque não é o que ela vale financeiramente, mas o que ela vale para a sua alma, para o seu ser, para a sua vida. Então isso é valor. E nessa manhã nós vamos relembrar, nessa história de Nabote, algumas lições sobre ter preço e ter valor. Por isso o tema dessa mensagem: eu não vendo, não troco e não dou. E aí você pode perguntar, por que eu não vendo, não troco, não dou? Eu vou te apresentar pelo menos 3 razões nesta manhã, para você entender por que você não deve vender, nem trocar e nem dar. O que, pastor? Vamos pensar. Primeira razão pela qual eu não vendo, não troco e não dou, é porque o meu projeto é melhor. Eu não vendo o meu projeto, eu não dou o meu projeto, eu não empresto o meu projeto, eu não troco o meu projeto, porque o meu projeto é melhor. A vinha era uma plantação custosa, uma plantação cara na época, uma plantação demorada, vou falar sobre isso. Era uma plantação que era cultural na época, e cujo fruto tinha um valor excepcional, dava vinho.
Estava a uva e que gerava vinho, que era uma bebida comum e muito, muito apreciada na época. Então, o projeto de Nabote era melhor do que o projeto que Acabe está oferecendo para ele. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. A vinha é uma planta como qualquer outra, que você planta para baixo, mas a vinha você colhe em cima. A vinha você planta embaixo, mas o fruto você colhe em cima, você colhe no alto. A horta é um produto que você planta embaixo, mas você colhe também rasteiramente. Você colhe de forma rasteira. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre os processos das duas plantações. E eu descobri que o processo de plantar a uva e de colher a uva gera em média de 1 a 2 anos. Então, um plantador de vinha sabia que ele tinha entre 1 e 2 anos. Por que entre 1 e 2 anos? Porque dependia do terreno, dependia da condição, do tipo de uva e do tipo de plantação. Então, o tempo mais rápido que um plantador de uva, de vinha, tinha para colher seu fruto era 1 ano. 1 ano. A horta não. A horta, o tempo máximo que você colhe um fruto em uma horta é 90 dias. Você quer ver? A alface, você colhe entre 25 e 70 dias. O tomate, você colhe em torno de 60 a 90 dias, é o mais longo dos que eu pesquisei. A rúcula, você pode colher entre 25 e 32 dias. A cenoura, em cerca de 75 dias, você colhe uma cenoura. Então, qual é o projeto mais caro? Qual é o projeto melhor? Qual é o projeto mais rentável? É a vinha ou é a horta? Tem alguém na dúvida? É a vinha ou a horta? É a vinha. Então eu não troco, porque o meu projeto é melhor. O diabo vai fazer tudo, o inimigo vai fazer tudo para investir na minha vida e na sua vida, oferecendo algo que parece ser melhor, mais rápido, mais rentável, mais produtivo, mais engraçado do que aquilo que você vive, do que a graça que Deus tem derramado em sua vida, do que o tempo que você tem na igreja, do que o tempo que você tem caminhada com Deus. O diabo vai sempre oferecer para você e para mim algo que é melhor. Troca esse negócio. Você já está tanto tempo esperando, você já está tanto tempo na igreja, não acontece nada. Olha, se você aceitar a ajuda de um político tal, o seu projeto vai avançar. Se você fizer parceria com uma entidade não sei o que, esse seu projeto vai embora. Por que você está tanto tempo capengando, lutando, batendo cabeça por algo que é para você tão especial? Aceite esse processo aqui, que vai acelerar isso para a sua vida. Se você sabe que o que você tem mais valor e é mais especial, você diz: Satanás, eu não vendo, não troco e não dou, porque o meu projeto é melhor. Está entendendo isso nessa manhã, sim ou não? Nós temos a oportunidade de trocar, de vender, de negociar aquilo que Deus tem feito chegar em nossas mãos. Agora, a gente, quando entende que o que a gente tem é melhor, é mais especial, isso a gente não aceita essa proposta. O diabo não cansa, e ele não faz essa investida uma vez só. Ele não cansa em nos oferecer, tentar nos convencer de que aquilo que ele está nos oferecendo é uma oportunidade imperdível. Eu já vi gente dizer assim: pastor, é a oportunidade da minha vida. Esperei tanto por isso, orei por isso, e eu acho que Deus está abrindo a porta. Quando a pessoa diz: eu acho que Deus está abrindo a porta, eu digo: calma. Se você já nem tem certeza se é Deus que está abrindo a porta, talvez não seja Deus que esteja abrindo essa porta. Pense 2 vezes. Cabe a você a decisão, mas pense 2 vezes. Se você já nem tem certeza se é Deus que está te oferecendo tal coisa, só porque parece ser resposta de oração. E deixa eu te perguntar um negócio aqui. Se você está orando por abacate, você está orando por abacate, você acha que o diabo vai te oferecer laranja? Sim ou não? Ah, pastor, mas laranja é melhor do que abacate. Mas você está orando por abacate, o diabo vai te oferecer abacate. Aquilo que ele vai apresentar para mim, para você, normalmente parece ser a resposta daquele pedido, daquela necessidade, daquilo que eu venho buscando, daquilo que eu venho desejando, ou daquilo que eu estou plantando. O fruto que ele está me oferecendo parece ser resultado daquilo que eu estou plantando. Mas pense bem, aquilo que você está plantando é melhor, mais especial e mais importante do que qualquer coisa que o inimigo possa te oferecer. Amém? Está entendendo isso, sim ou não? Cutuca quem está perto de você e pergunta assim: está acordado? Está acordado nessa manhã? Já acordou, tomou café?
O inimigo diz que a oferta dele é sempre melhor, gente. Essa é a forma dele nos enganar. Ele fez isso no Éden, sim ou não? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele fez isso no Éden. Mas eu quero que você ouça o que a Bíblia diz. Olha, em Gálatas 6, verso 7, Paulo diz assim, ó: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe, pode ler para mim? Toda pessoa colhe o que plantou. Então, se você está plantando abacate, não espere colher laranja. Espere o tempo do abacate. Se você está plantando uva, não queira colher rúcula, não queira colher alface, não queira colher tomate, porque é mais rápido. Se você escolheu plantar uva, porque você entendeu que uva é melhor, é mais caro, é mais demoroso, é mais dolorido, é mais custoso, mas o resultado é melhor. O fruto também é mais caro, o resultado do seu trabalho também será mais valorizado. Não corra para colher tomate. Tem muita gente plantando algo e querendo colher aquilo que não plantou. É muito perigoso isso. Porque se você está plantando algo espiritual, espere o fruto espiritual chegar, amém ou não amém? Não aceite a conversa do diabo te dizendo que aquilo que parece ser mais especial, mais importante, de resultado mais rápido, pode ser resposta de Deus para você, porque você sabe que o que você está plantando é custoso, é demorado, é doloroso, é espinhoso, então portanto não é tão rápido o resultado. Não vá na conversa do encardido achando que vai convencer você. Olha, você está plantando, rapaz, mas tem uma colheita aqui mais rápido, tem um negócio aqui mais fácil para você. Por que esperar tanto tempo para ser aprovado no Ministério de Louvor? Tem uma bandinha aqui fora que está oferecendo sucesso para você rapidinho. Vem para cá que você vai fazer sucesso, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Eita glória, seu nome vai ser reconhecido e a igreja depois vai te aplaudir, porque vai te chamar no púlpito como um famoso. Se eu fosse você, eu diria fora. Isso se eu fosse você, eu diria fora. Eu não quero isso. Gálatas 6:9 diz assim, ó: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Lê para mim a frase grifada. Mais uma vez. Qual é o momento? Certo. Quanto tempo é a plantação de uva? Entre 1 a 2 anos. Se o fruto aparece antes desse tempo, é o momento certo? Então, no momento certo, você colhe aquilo que está plantando. Amém? Amém? É no momento certo. A segunda razão porque eu não vendo, não troco e não dou. Primeira, é porque o meu projeto é melhor. Diga comigo, o meu projeto é melhor. Segunda razão pela qual eu não vendo, não troco, não dou, é porque não me pertence. Não me pertence. Para os povos daquela região, a terra pertencia ao rei. Os povos cananeus e os outros povos ali, a terra pertencia ao rei. E era cedida ao povo em troca dos royalties, digamos assim, né? De alguns impostos e algumas coisas que esse povo pagaria para o trono, para o palácio. Para o israelita, isso ficou estabelecido quando Deus instituiu a terra, lá através de Josué, quando ele dividiu a terra. Já da época de Moisés, isso já estava instituído, que a terra não seria do povo. Portanto, o povo não podia vender de forma definitiva a posse da terra, porque eles não tinham a posse da terra. A posse da terra que eles estavam sendo instituídos era de Deus. Deus disse: a terra é minha, eu estou colocando vocês na minha terra. Tanto sim que tinha uma lei que dizia que depois de 7 anos, toda a dívida era perdoada, e a terra que tinha sido vendida, e que porventura não tinha sido paga, tinha que voltar para o antigo dono, porque a terra não pertencia a quem estava nela, a terra pertencia a Deus, e o israelita sabia que ele não podia negociar a terra que pertencia a Deus e não a ele. Então Nabote diz assim: olha, eu não posso fazer isso porque ela não me pertence. Não podemos negociar aquilo que não é nosso. Você não pode negociar aquilo que não pertence a você. As habilidades que eu tenho, as habilidades que você tem, não me pertencem, não nos pertencem, pertence ao Senhor.
Toda a capacidade intelectual que você tem. Ah, pastor, eu fiz faculdade, eu fiz doutorado, eu fiz bacharelado, eu fiz mestrado, eu fiz um tantos ados. Tudo bem, glória a Deus que Deus abriu a porta e você conseguiu fazer. Mas a capacidade de aprender, de compreender e de conquistar não é sua, pertence ao Senhor. Está ficando claro para você isso nessa manhã, sim ou não? Então você não negocia aquilo que não é seu. Os negócios que eu realizo não são meus. Ah, eu sou um homem de negócio, eu vivo de negócio. Beleza, glória a Deus, que Deus te abençoe, te prospere, que você seja muito bem sucedido. Agora isso não é seu, porque se Deus fechar a porta, você não consegue abrir. Ou consegue? Consegue? Então não é seu. Então você não tem controle, eu não tenho controle. Aquilo que eu administro não é meu, pertence a alguém, e esse alguém se chama Jeová. Amém ou não amém? Pertence a Ele. A vida que eu tenho não é minha, ou é? A Bíblia diz assim, olha, amanhã, vocês dizem assim, amanhã eu vou para tal cidade, vou fazer, vou acontecer, vou comprar, vou isso, vou aquilo. Ao invés de dizer isso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu irei. Aí tem histórias que eu já contei essa história aqui, do sapo, do cara que dizia, amanhã eu vou fazer, vou para a cidade, vou pintar, vou bordar, vou isso, vou aquilo. Aí o compadre dizia, compadre, diga se Deus quiser. Ele dizia, se Deus quiser coisa nenhuma, Deus não manda na minha vida, quem vai sou eu, amanhã eu vou botar para quebrar. Compadre, diga se Deus quiser. Não digo, Deus não manda na minha vida, puf, virou um sapo. Virou um sapo, foi para a lagoa, 3 anos com um amigo dele, ia na lagoa todos os dias ver o sapo que estava lá. 3 anos depois ele desvirou de sapo, virou gente, de novo. Pulou fora da lagoa, disse, compadre, amanhã eu vou para a cidade. Ele disse, compadre, diga se Deus quiser. Se Deus quiser nada, se Ele quiser eu vou, se não quiser a lagoa está aí. Tem gente que não aprende, nem virando sapo. A vida que eu tenho não é minha, não me pertence, não te pertence. Amém ou não amém? Então eu não posso negociar aquilo que não é meu. Eu não posso negociar a minha vida. Eu não posso negociar os meus sonhos. Porque os sonhos que eu tenho não são meus, é Deus que tem gerado eles em meu coração, em minha alma. Amém? Então, a vida não é minha, o meu corpo não me pertence. O diabo inventou uma coisa aí para as mulheres, que tem disseminado a cabeça das mulheres, especialmente as que se chamam feministas, que elas dizem, meu corpo, minhas regras. Aí o Criador permite uma doença, uma enfermidade incurável, e cadê as suas regras? Cadê o seu controle? Pastor, Deus faz isso? Não, ele não está dizendo que Ele faz, Ele permite. Uma doença incurável, cadê suas regras? Cadê o seu controle pelo seu corpo? Para que tanta vaidade? Para que tanto orgulho por aquilo que você não controla? Não é seu, pertence a Deus, amém ou não amém? E no momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus, aí é que o nosso corpo passou a pertencer a Ele mesmo, porque passou a ser casa e morada do Espírito Santo de Deus. Então você tem a terceira pessoa da Trindade habitando dentro de você. Ele é quem controla a sua vida, é quem governa a sua vida. Deixa eu te perguntar, você aluga uma casa, o dono da casa que você alugou, no período em que a casa está alugada, pode ditar as regras na sua casa? Ah, você não pode pintar a porta dessa cor, não pode botar um vaso naquela parede, não pode botar a estante desse lado, porque eu projetei a casa para a estante ficar desse lado. A casa está alugada, cara pálida, eu faço com ela o que eu quiser. É assim ou não é? Jesus não alugou a sua casa, Ele comprou. Então pertence a Ele, amém? Ele não só alugou, Ele comprou, Ele é dono, Ele é proprietário, e Ele habita dentro do seu corpo, habita dentro de você. Então, mais do que não pertencer a você, pertence a Ele. E se pertence a Ele, você não pode negociar aquilo que não é seu. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? Irmãos, isso aqui, eu escolhi essa Bíblia Mensagem, porque eu gosto dessa tradução. E eu gosto como a Bíblia traduziu esse texto, como ela trouxe esse texto. E eu grifei algumas coisas aí que me chamam a atenção. Diz assim, vocês não podem viver de qualquer maneira.
Primeiro, isso me ensina que tem uma maneira certa para eu viver. Se eu não posso viver de qualquer maneira, tem a maneira correta. Então eu tenho que perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a maneira correta? Já que eu não posso viver de qualquer maneira, qual é a maneira correta que eu tenho que viver? E aí tem uma coisa interessante nisso: a forma que Ele escolhe para eu viver pode ser completamente diferente da forma como Ele escolhe para você viver. Está entendendo isso, sim ou não? Tem coisa que o Espírito Santo vai permitir você fazer, mas não vai permitir eu fazer. Eu gostaria de fazer, mas o Espírito Santo não permite que eu faça, por uma razão que só a Ele compete. Só a Ele compete. Então a forma de viver é individual, e quem dita essa regra é Ele. Tem a forma certa de cada um viver. Quem vive de manada é animal. Primeiro, a gente não foi feito em série, e a gente não vive em manada, a gente vive em coletividade, mas cada pessoa é uma pessoa, e o Espírito Santo dirige, controla e conduz a vida de cada um para o propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Amém ou não amém? Então pergunte ao Espírito Santo nessa manhã: Espírito Santo, qual é a maneira que o Senhor quer que eu viva a minha vida? Não negocie a sua vida, porque ela não te pertence. Pergunte ao dono dela: como é que o Senhor quer que eu viva a minha vida? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso ir em determinados lugares? Tem lugar que não é pecado você ir. Não tem pecado nenhum em você ir, mas o Espírito Santo diz para você: você não pode ir. Paulo queria ir para a Espanha, não era tomar banho de praia, não era visitar a Espanha. Paulo queria ir evangelizar a Espanha, pregar o Evangelho na Espanha. Coisa boa. O Espírito Santo aprova ou não aprova você pregar o Evangelho? Sim ou não? Sim ou não? Mas o Espírito Santo disse a Paulo: não, você não vai. Mas eu quero, mas você não vai. Paulo só queria fazer a obra de Deus, mas o Espírito Santo disse: você não vai para a Espanha. E ele deixa isso registrado. Ele disse que queria ir para a Espanha, mas o Espírito de Deus não me permitiu. Ora, se o Espírito de Deus impede a gente de fazer a obra que é dele, num lugar que ele não quer que a gente faça, imagine o resto. Ele pode dizer para você: eu não quero que você vá lá. Ah, eu queria visitar o tal lugar, eu queria ir em tal lugar. Espírito Santo, eu posso ir? O Senhor me autoriza aí? A vida é minha, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Tudo bem. Se nem Deus manda, quem é o pastor? Quem é a igreja? Deveria ter alguém que manda na minha vida e na sua vida, e ele se chama Espírito Santo de Deus. A minha vida e a sua vida não te pertence, não me pertence. Então, não pode viver de qualquer maneira. Aí, a segunda lição que eu aprendo aqui: desperdiçando algo pelo que Deus pagou um preço tão alto. Poxa. E Paulo está falando do corpo, Paulo está falando da vida, Paulo está falando do ser. Eu não posso desperdiçar a minha vida, porque Deus pagou um preço alto por ela. Cada minuto da minha vida é importante e tem que cumprir um propósito. Vocês estão entendendo isso nessa manhã? Estão calados porque estão com medo ou porque estão pensando? Hein? Cada minuto da minha vida é importante. Quando você acorda pela manhã, os minutos, as horas que você tem para viver aquele dia, tem que cumprir um propósito. E você precisa perguntar ao Espírito Santo qual é. Ah, mas hoje eu queria ir na praia, queria curtir, queria descansar, queria jogar videogame o dia todo. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso. Você pode fazer e deve fazer. Ontem eu ministrei aqui no Sal da Terra uma mensagem no discipulado deles, que eu dei 7 conselhos para eles. E um deles foi: pare, se e quando for preciso. Tem hora que você precisa parar. Parar para cuidar do corpo, parar para cuidar da mente, parar para cuidar da alma, parar para cuidar do ser. Eu achei interessante, o pastor Bira pregou outro dia aqui, disse que quando ele chega em casa, ele faz o que? Ele desliga tudo e vai assistir jogo da Série C. É o momento dele desligar, desconectar, fazer uma higiene mental, sabe? Cuidar dele, cuidar daquilo que Deus deu a ele. Isso também faz parte do cuidar daquilo que Deus nos deu. É zelar pelo corpo, pela alma que Deus nos deu. Não me pertence, eu não posso sobrecarregar a minha alma com preocupações desnecessárias, com problemas que não são meus, com dores que não são minhas, com situações que eu não posso resolver. Entrega tudo na mão daquele que pode, porque a minha alma eu tenho que cuidar. Ela não me pertence, pertence ao Senhor, e eu vou prestar conta dela um dia.
Aleluia! Não desperdice algo que Deus pagou um preço alto. Sabe o melhor lugar que eu e você poderia estar hoje? Quem dá uma ideia? Quem tem uma ideia? Dá um chute aí. Melhor lugar que eu e você poderia estar hoje? Hã? Aqui? Quem acha que é aqui? Levanta a mão. Eu não levantei a minha, sabe por quê? Porque o melhor lugar que eu poderia estar hoje chama-se seio de Abraão. Lá não tem dor, não tem choro, não tem preocupação, não tem inflação, não tem governo corrupto, não tem guerra, não tem sonegação, não tem roubo de INSS, não tem nada. Lá eu estaria guardado, abençoado e descansando. Então o melhor lugar que eu poderia estar hoje chama-se céu. Se você, o melhor lugar para estar hoje é aqui, glória a Deus, você está certo, não está errado não. Só que você não estava entendendo o que é que eu estava perguntando. Agora, entre o céu e qualquer outro lugar, a igreja é o melhor lugar que você podia estar hoje. Agora eu te pergunto, por que a gente não está lá no céu? Por que você não está no céu ainda? Não é que não chegou a hora de Deus não, isso também é verdade. Você não chegou no céu ainda porque Deus ainda tem propósito em você aqui na terra. Porque no dia que acabar o propósito dele de você aqui na terra, ele te chama. Não tem mais função para você aqui, acabou aqui, então vem para cá meu filho, acabou seu tempo, você já fez tudo que eu chamei você para fazer. Está entendendo isso, sim ou não? Está entendendo o que é que Paulo está dizendo? Não desperdice aquilo que Deus pagou um alto preço. Você não está no melhor lugar que você poderia estar, porque ainda tem propósito de Deus para você cumprir aqui na terra. Ainda tem obra de Deus para você fazer. Então não desperdice a sua juventude. Quando eu for velho, eu vou para a igreja. Quem gosta de lixo, gosta de bagulho é lixo. O que Deus quer aproveitar a sua velhice? Ele quer aproveitar a sua juventude, a sua força, o seu vigor. Com essa cara de 16 anos, ontem eu disse que era 14, eu já melhorei. Com essa cara de 16 anos, eu tenho 54. 12 anos da minha vida eu investi secularmente sem férias. Trabalhei sem férias, 12 anos. Consegui barba branca e cabelo branco. Envelheci 12 anos. Parece que eu tenho 54 anos. Tem gente que me dá 62, 70. Mas, por quê? Porque eu investi 12 anos da minha vida sem férias, para cumprir um propósito terreno, para cumprir propósitos terrenos. Hoje eu decidi que o resto da vida que Deus me der, eu quero gastar para investir naquilo que é propósito do reino espiritual. E Deus está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. De tudo. Está entendendo isso, sim ou não? Então não gaste, não desperdice algo que Deus deu, que Ele comprou um alto preço. Aí Paulo vai continuar dizendo, a parte física não é um mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a quem? Seu espírito pertence a Deus, sim ou não? Sua alma pertence a Deus, sim ou não? E o seu corpo te pertence? Está entendendo? Que não tem esse negócio de meu corpo, minhas regras. É meu corpo, eu faço o que eu quero. Pastor não disse, eu boto uma tatuagem, ou se eu não boto, se eu uso um pince aqui, ali, acolá. A igreja não dita a regra, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Realmente o pastor não tem que ditar essa regra para você. Quem deveria ditar essa regra para você é o Espírito Santo que habita em você. Espírito Santo, eu acho bonito um piercing no umbigo. Posso botar? Tem algum pecado botar piercing no umbigo? A Bíblia não diz que você pode. Não botareis piercing no umbigo. Não tem um versículo bíblico que diga isso. Não botareis um piercing, uma argola, um alargador na orelha para ficar com o negócio pendurado, parecendo que você nasceu defeituoso. Não fareis isso. A Bíblia não tem versículo que diga isso. Agora pergunte ao Espírito Santo se ele gostaria de habitar num corpo que tem um negócio pendurado na orelha, que parece que a orelha está largando os pedaços. Pergunte a ele se ele gostaria de morar nesse corpo. Se você ainda veio para Jesus sem isso, pergunte a ele se ele gostaria. Agora, se você já veio para Jesus todo bagaçado, todo estragado, o Espírito Santo vai habitar aí dentro mesmo, porque não é o seu corpo que ele vai levar para o céu. Está entendendo isso, sim ou não? Mas pergunte ao Espírito Santo, porque o seu corpo passa a ser propriedade de Deus. Ele pagou um alto preço. Escute, eu não tenho direito de negociar aquilo que não me pertence. Quem negocia aquilo que não lhe pertence, o nome disso é apropriação indébita. E eu fui pesquisar,
Tem advogados aqui. Eu fui pesquisar sobre apropriação indébita. É diferente de roubo. Roubo é você subtrair de alguém, seja por força ou por não força, por uso da força ou não, subtrair de alguém aquilo que pertencia a essa pessoa e passar a ser seu. A apropriação indébita é você usar aquilo que é de outro em seu benefício próprio. Por exemplo, a empresa lhe dá um carro para você rodar durante a semana e cuidar dos bens da empresa. Mas no sábado e domingo você vai para a praia com o carro da empresa. Isso é apropriação indébita. O carro você recebeu para fazer trabalho da empresa, não para ir para a praia, levar sua família para a praia. Isso é apropriação indébita. A gente vê muito isso aí no poder público. A gente encontra carros oficiais em clubes, em boates. Isso é apropriação indébita. Sabe de quantos anos de prisão? De 1 a 4 anos de cadeia. Apropriação indébita. Então, se eu uso o meu corpo de forma inapropriada, se eu uso a minha vida de forma inapropriada, eu estou usando de forma criminosa. E tem punição para isso, pastor? Tem. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 25, verso 24 e 25. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. No verso 26 a 28, tem a resposta do patrão para esse empregado. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão: você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. Na verdade, não é o empregado que recebera 1.000 moedas não, viu? É o empregado que recebeu uma moeda. Lá no início do texto está errado, é uma moeda. Pastor, o que tem isso a ver com apropriação indébita? O cara não ficou com o dinheiro do patrão. Não tem medo. Aqui não estou falando de apropriação indébita. Estou falando de não saber gerir aquilo que não é seu. Esse texto me ensina a lição de saber gerir aquilo que não é meu. Pertence a Deus, então Ele me deu para cumprir um propósito, para produzir alguma coisa. Se esse empregado que guardou com todo carinho, olha irmãos, olha o zelo desse camarada. Ele não jogou o dinheiro em qualquer lugar, ele não deixou o dinheiro à toa, ele não deixou o dinheiro para as crianças brincarem, ele não usou o dinheiro e depois botou outro no lugar, ele pegou o dinheiro, guardou, botou num cofre, botou 7 segredos e escondeu debaixo de 7 capas. Quando o patrão veio, ele pegou o mesmo dinheiro, a mesma moeda e devolveu ao patrão, disse: patrão, aqui está o seu dinheiro, eu tive todo cuidado com o seu dinheiro. Foi chamado de servo mau e negligente. Ele cuidou com todo o zelo do dinheiro do patrão. Só que Deus não nos deu algo para a gente cuidar com todo o zelo e devolver a Ele do mesmo jeito. Ele nos deu algo para cumprir um propósito. A sua vida tem um propósito. Use-a para a glória do nome de Jesus. Honre a Deus com seus dons e seus talentos. Não guarde para você aquilo que Deus lhe deu. Não tente administrar aquilo que Deus lhe deu, porque não é seu. Se eu tomo de Deus aquilo que é dele, que tipo de castigo eu acho que eu vou merecer? Se o cara que guardou com todo o zelo foi condenado, eu que desperdicei, vou fazer o quê? Vai acontecer o quê comigo? O que você acha? Está entendendo isso nessa manhã, sim ou não? Então qual é o primeiro conselho? Por que eu não posso vender e nem dar e nem emprestar, nem trocar? Porque o meu projeto é melhor. Diga, o meu projeto é melhor. Segundo, porque não me pertence. Não me pertence. E terceiro e último, por quê? Por que eu não devo dar, nem vender e nem trocar aquilo que Deus me deu? Porque não tem preço, tem valor. Diga, não tem preço, tem valor. Pode ser melhor? Não tem preço, tem valor. Pode ser melhor ainda, não tem preço, tem valor. É por isso que eu não posso vender, nem trocar, nem negociar. Porque aquilo que Deus me deu não tem preço, tem valor. O diabo sempre vai tentar colocar preço naquilo que eu e você temos. Você quer ver uma tentativa de Satanás? Ô jovem,
Você tem um talento tão bonito e é tão pouco valorizado na igreja. Você toca um domingo, sim, só um domingo, só toca no último domingo, quando o Sal da Terra toca. Você aprendeu a tocar esses tambores aí. Oh, rapaz, que coisa boa, viu? Você toca bem pra caramba. Você é um músico de primeira, eu admiro você. Mas está tão subvalorizado. Vem cá que eu tenho uma proposta para você, vamos tocar ali. O Olodum está contratando, está pagando bem. A banda não sei o que, arrasta a lata, não sei de onde aí, está contratando, está pagando bem. Vem para cá. Você vai tocar uma vez só no mês? Pastor, se te valorizar, se botava para tocar, é todo domingo. A banda escala você quando ela acha que deve escalar. Tem 60 músicos, quando você acha que vai ser a sua oportunidade de tocar na banda menor do Sal da Terra? Tem uma banda aqui, chuta lata, não sei de qual inferno, que está pagando bem, você ainda vai ganhar dinheiro e vai usar o talento que você tem. O diabo não insiste, não desiste de tentar botar valor, botar preço naquilo que nós temos. Você está entendendo isso nessa manhã? Sim ou não? Eu estou usando apenas um exemplo aqui, mas pode ser qualquer coisa. Você é uma moça de talentos, escreve tão bem, mas a igreja nem sabe que você tem esse talento. Nunca leu uma história que você escreveu, não lhe dá oportunidade de publicar um material. Vem escrever uma novela, vem escrever um romance, vem escrever uma peça tal. Estão pagando bem aqui fora. Tem alguém que está procurando o seu talento para desenhar, para pintar, para escrever, para fazer, para dançar, para produzir. Você é um cara de talento, rapaz. Você é bom. Mas se você sabe que o seu projeto é melhor, é mais caro, é mais especial, você diz, não tem problema, eu estou plantando aqui para colher lá na eternidade. Tem coisa que você faz que a igreja nem precisa saber, mas Deus está vendo, o céu está vendo, está contemplando, sim ou não? E você está cumprindo o seu propósito, sim ou não? Mas o diabo vai sempre tentar fazer a gente ser valorizado. Na verdade, ele não está nos valorizando, ele está colocando preço naquilo que para nós deveria ter valor. Eu preciso tomar a decisão do que é que tem valor e o que é que tem preço na minha vida. Então preste atenção a algumas coisas que eu quero te dizer nessa manhã. Sua santidade tem preço ou tem valor? Algumas pessoas entenderam a pergunta. Sua santidade tem preço ou tem valor? Sua honra tem preço ou tem valor? Sua comunhão com Deus tem preço ou tem valor? Sua unção tem preço ou tem valor? Seus dons têm preço ou tem valor? A decisão você que toma. E você prova se tem preço ou tem valor na hora do vamos ver, na hora da oferta, na hora que o diabo vem com a bandeja, na hora da oportunidade entre se humilhar e servir, ou se exaltar e partir a mil para conquistar seu sonho, conquistar seus projetos, que a igreja não te abriu as portas, que a igreja não te deu oportunidade, é por isso que eu vou me desmandar aí para o mundo. Elvis Presley recebeu um dom maravilhoso, mas para ele passou a ter preço. Whitney Houston recebeu um dom maravilhoso, mas ela colocou preço. E tem tantos outros aí. Aqui na Bahia tem muitos que primeiro receberam no altar algo com valor e depois trocaram por aquilo que tem preço. Fama, dinheiro, conquistas, carros bons, casa boa, reconhecimentos, tudo isso é preço. Tudo isso é preço. E você pega aquilo que tem valor para trocar por aquilo que tem preço. Você sabe que o mundo lá fora pagaria muito bem pela capacidade que você tem? E que o diabo diz que é subutilizado na igreja? Que é subutilizado no reino de Deus? O diabo pagaria bem para você fazer lá fora, às vezes até muito menos do que o que você se esforça para fazer aqui dentro. Mas isso é colocar preço. E você decide se o que você tem preço ou tem valor. Estão entendendo isso, sim ou não? Sua salvação tem preço ou tem valor? Nós precisamos resgatar os valores espirituais e os valores eternos, amados. A igreja tem perdido, nós temos perdido o senso de eternidade.
Nós queremos aquilo que é imediato, que é rápido, que é automático, que é aqui, que é agora. Quando Deus nos chamou para semearmos aqui e colhermos na eternidade. Deus não me chamou para ser famoso. Deus não me deu dom para ser famoso. Deus não deu dons a você para você se tornar famoso. Ele pode até te tornar famoso. Você pode até chegar ao hall da fama. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para ter 200 milhões de seguidores nas redes sociais. Deus não me chamou para conquistar simpatizantes. Deus me chamou, te chamou e te capacitou e me capacitou para cumprir propósitos. Deus me chamou e me capacitou para cumprir propósito. Quando eu estou aqui nessa manhã, eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo, quantas vão assistir, não tem nem 300 pessoas aqui, mas Deus não me chamou para conquistar multidões. Deus me chamou para cumprir propósito. Se na sua vida, na vida de uma pessoa nessa manhã, essa mensagem fizer efeito, foi para isso que eu subi nesse altar. Está entendendo a diferença entre você dar preço e dar valor? Se para uma pessoa nessa manhã essa mensagem fizer efeito, eu cumprir o propósito. E essa é a minha oração toda vez que eu subo aqui. Toda vez que o pastor Bira me convoca para pregar, eu começo a orar e digo: Deus, eu não sei quem vai estar lá. Quem é a pessoa que vai estar lá? Onde essa pessoa vai assistir essa mensagem? Se pelo menos uma pessoa for alcançada pela mensagem que o Senhor colocar em meu coração, na eternidade eu saberei e ficarei satisfeito, porque atingi o teu propósito. Então Deus me chamou e te chamou, te capacitou, me capacitou para cumprir propósito. Diga: cumprir propósito. Nabote não tinha senso de eternidade. Ele não sabia o que era eternidade. Nós sabemos. E no entanto, quando o rei fez a proposta, qual foi a resposta de Nabote? Está lá no texto. Ele disse: Deus me guarde de fazer tamanha loucura. Deus me guarde de fazer isso. Deus me livre. Se fosse baiano, Nabote dizia: oxi, lá ele. Não. O pessoal aí de Ceará diria: não. E a gente que tem um senso da eternidade, que sabe o que é a eternidade, que compreende que nós estamos aqui para cumprir um propósito para a eternidade, muitas vezes não fazemos como Nabote, aceitamos as propostas, aceitamos as ofertas e nos enche os nossos olhos e nós vamos correndo atrás daquilo que tem preço, trocando aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que o diabo não faz questão de ter 100% de nós. Uma vez uma irmã disse assim: pastor, o diabo está lutando para me tirar da igreja. Eu disse: ela está enganada. O diabo não quer que você saia da igreja, não. Se tem uma coisa que Satanás não está preocupado, é se eu estou na igreja ou se eu estou fora da igreja. A única coisa que Satanás quer é uma legalidade na minha vida, só uma. Ele não quer me tirar da igreja, não. Eu posso estar na igreja e dar uma legalidade a Satanás, e ainda assim pertencer a ele e ir para o inferno. Está entendendo isso, sim ou não? Então Satanás não está preocupado em tirar você do altar. Ele quer que você continue aqui no altar. Pode continuar no altar. Pode continuar tocando, pode continuar dançando, pode continuar servindo, pode continuar na recepção, desde que você me dê uma legalidade, só uma. Eu só quero uma. Eu só quero uma brecha. Quando você lê Gênesis, você vê Satanás fazendo a proposta para Adão e Eva saírem do jardim? Tem algum lugar no texto que diga: eu vou trocar por vocês, o jardim não é um lugar bom, eu quero dar a vocês um jardim melhor? Não, não tem. Ele só pediu a Adão para fazer uma escolha, a Eva para fazer uma escolha. Troque a sua comunhão com Deus, troque a eternidade pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Pastor, por que a eternidade? Porque o fruto da árvore da vida estava no Éden. O homem foi colocado no Éden para não morrer. Deus colocou o fruto da vida, a árvore da vida, no jardim do Éden, e não proibiu Adão de comer do fruto da vida, da árvore da vida. Tanto sim que quando Adão pecou, Deus disse: olha, para que o homem não viva eternamente, a partir de agora eu vou colocar um querubim para tomar conta da árvore da vida, para que o homem não tome dela e viva eternamente na condição de pecado. Então Deus deu a Adão a oportunidade de viver eternamente.
em comunhão com o Criador, porque o Criador descia toda tarde para bater papo com Adão. E aí, Adão, como é que você está, nego velho? Está tudo bem com você? E aí, Eva, minha brother, como é que está você, Eva? No dia que Adão pecou, disse: eu me escondi porque eu estava nu. Eu vi a sua voz no jardim e me escondi porque eu estava nu. Eva disse: Senhor, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava nua. Aí Deus disse: mulher, faz 10 anos que eu converso com você aqui nua, e nunca me importei com isso. Entende? Que o diabo não fez uma proposta para Adão e Eva saírem do jardim. A única proposta que ele fez foi: façam uma troca. Troque a eternidade por aquilo que é temporário e passageiro. Conhecimento do bem e do mal. Vocês estão calados? Eu estou assustado. Eu vou descer do púlpito. Eu vou descer do altar. O diabo não quer que você saia da igreja, não quer que você saia da presença do Senhor. Ele não quer que você abandone a sua fé. Nabucodonosor nunca impediu Daniel, Ananias, Misael e Azarias de adorarem ao Deus verdadeiro. Não tem um texto na Bíblia que diga que Nabucodonosor impediu esses homens de adorarem. A única proposta que ele fez foi: vocês vão comer do manjar do rei, vão ser premiados, vão virar intelectuais, vão estudar na faculdade da Babilônia e vão servir no palácio. A única coisa que eu quero é que vocês comam do meu manjar, comam daquilo que é oferecido na minha mesa, que a gente sabe pela história que o que era oferecido na mesa de Nabucodonosor era sacrificado aos deuses da Babilônia. E é por isso que Daniel diz: eu não vou comer do manjar do rei, porque comer do manjar do rei significa comer daquilo que é oferecido aos demônios, e eu não participo desse banquete. Daniel, Ananias, Misael e Azarias disseram: se o preço é esse, eu não vou trocar aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Fique com teu manjar e me dê legumes e água para beber. Para mim está tudo bem. Escute aqui. Para Deus o que importa não é se você é frequente na igreja. Para Deus o que importa não é se você dá dízimo. Para Deus o que importa não é se você é ofertante. Para Deus o que importa não é se você participa desse ou daquele ministério. Para Deus o que importa é se você é 100% dele. Se o seu coração não está dividido, se a sua alma não está dividida, se o seu ser não está dividido, para Deus o que importa é isso. Enquanto o diabo não faz questão de 100%, ele só precisa de uma legalidade. Deus faz questão de 100%. Sabe por quê? Pastor, tem na Bíblia isso? Tem. Apocalipse vai dizer: eu queria que você fosse quente ou frio. Como você não é nem quente, nem frio, você está na coluna do meio, você é morno, eu vou aceitar, porque é tudo que você pode me oferecer. Está escrito assim? Como é que está escrito? Me lembra aí o texto. Mas o povo de casa não ouviu vocês não. O que é que Deus faz com quem é morno? Ele vomita. Então para Deus não é: tudo bem, você não consegue me dar 100%, eu vou aceitar o morno que você pode me oferecer. O diabo não quer 100% seu, ele quer uma legalidade. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, você só vem se você quiser, mas se você quiser, eu quero tudo que você pode me oferecer. Você não está aqui nessa manhã porque foi obrigado. Ninguém botou uma faca no seu pescoço, uma corda, e ele disse: desgramado, vá para a igreja, senão eu vou te matar. Aí você levantou a mão correndo e disse: eu vim porque senão eu ia morrer, é por isso que eu aceitei Jesus. Você veio para Jesus porque você entendeu que Jesus é a melhor escolha da sua vida, sim ou não? Você veio para Jesus porque, como você cantou nessa manhã, que amor é esse? Me conquistou, me abraçou, me transformou. É por isso que eu vim para Jesus. E se você veio para Jesus por causa disso, é 100% seu que Ele quer. Para Adão e Eva, já disse, a comunhão com Deus não tinha valor, tinha preço. Para Esaú, a primogenitura não tinha valor, tinha preço, um prato de lentilhas. Para Sansão, a unção de Nazireu não tinha valor, tinha preço, chamava-se Dalila. Para Pedro, a comunhão e a lealdade não tinha valor, tinha preço, uma fogueira para ele se aquecer naquela noite fria.
E para você? O que é que tem valor? O que é que tem valor? Quantos de nós têm aceitado as ofertas do inimigo por aquilo que é temporário e trocado o eterno por aquilo que é temporário? Seu dom, seu ministério não tem preço, ou tem? Ah, pastor, eu agora não posso mais servir porque eu ganhei uma promoção na empresa e o senhor sabe, né? Eu vou ser pai, então eu preciso trabalhar, então quando eu puder, eu sirvo. O que tem valor para você passou a ter preço, uma promoção na empresa. Tem algum pecado você ser promovido na empresa? Oxalá que todos nós sejamos promovidos na empresa que trabalhamos. Mas você não pode trocar a promoção na empresa para tirar você do seu propósito. Está entendendo isso, sim ou não? Se a promoção da empresa ameaçar o seu propósito, o seu chamado e aquilo que tem valor na sua vida, diga: eu não quero. E confie em Deus que Ele vai cuidar de você. Confie em Deus que Ele vai cuidar de você. Eu nunca vi Deus abandonar quem faz opção por Ele. Eu nunca vi Deus virar as costas para quem diz não para aquilo que tem preço e diz sim para aquilo que tem valor. Eu nunca vi. Eu faço um desafio nessa manhã aqui. Você optar por Deus e Deus virar as costas para dizer: rapaz, eu mandei lá o cara te dar 10 vezes o seu salário e você não quis, você é muito burro. E agora está me pedindo bênção? Se isso tirar você do seu propósito, diga: não quero, eu não aceito. E para terminar, pergunte a Paulo, o que é que tem valor? Qual a diferença, Paulo, entre preço e valor? Paulo vai responder para a gente na carta aos Filipenses capítulo 3. Ele diz: é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu também tenho muito mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, do sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático para perseguir a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, olha o que Paulo está falando, presta atenção aqui. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que nenhuma delas tem valor. Paulo está dizendo: tudo isso passou a ter preço. E ele diz: por que nada disso tem valor? E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei fora tudo como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Dê um aplauso a Jesus nessa manhã. Então ouça com atenção as minhas últimas palavras nessa manhã. A graça de Deus em sua vida não tem preço, tem valor, diga amém. O perdão do sangue de Jesus não tem preço, tem valor, diga amém. O sangue que te comprou não tem preço, tem valor, diga amém. A unção que você recebeu e que habita em você não tem preço, tem valor. Agora deixa eu dar uma notícia importante para você, e essa notícia é muito boa, preste atenção. Se tivesse um fundo musical de notícias urgentes, a gente colocaria aqui, porque essa é a notícia urgente. Fazer uma escolha dessa, entre o que tem preço e o que tem valor, tem um custo. E sabe qual é o custo? É a morte. Ih, pastor, que notícia triste. Como é que você dá essa notícia na igreja que quase não deu glória a Deus nessa manhã, pastor, dizendo que para fazer essa escolha, eles vão escolher a morte? Se trocarmos aquilo que é eterno pelo que é temporário, nós vamos ter muito lucro aqui, vamos ter muita honra aqui, vamos ser bem-sucedidos aqui, mas vamos morrer eternamente. Então, na hora que você troca o eterno pelo temporário, você está escolhendo também a vida temporária e rejeitando a vida eterna. Tem morte eterna para você. Mas se você escolhe não abrir mão daquilo que é eterno, aquilo que tem valor, por aquilo que tem preço, você também está escolhendo morrer. Nabote ficou vivo ou morreu? Você conhece o texto? Nabote ficou vivo ou morreu? Morreu. A mulher de Acabe mandou matar ele, para ficar com a vinha. Então dizer não para o mundo é morrer também. É morrer também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Cadê quem está nessa câmera aqui? Bota a minha cara bem grande aqui nessa tela. Bota aqui, bem grandona assim. Ó. Eu vou até tirar o óculos.
Eu senti óculos, eu não vou conseguir ler. Mas isso é um problema de RG. Traz mais para perto. Bota a minha cara bem grandona aí. Vá, meu olho, aí. Olha dentro do meu olho, você que está em casa e você que está aqui. Olha para lá. Eu quero que você olhe para dentro do meu olho, porque eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. E essa pergunta é importante. Você estaria disposta a morrer por fazer a escolha correta nessa manhã? E eu não estou falando de morte física, talvez não seja esse tipo de morte. A morte que eu me refiro nessa manhã é ver morrer os seus projetos pessoais, os seus sonhos, aquilo que você planejou e desejou a vida inteira, e que parece que agora é a grande chance da sua vida, a grande oportunidade da sua vida, mas que isso vai tirar você do seu propósito e de cumprir a graça de Deus em sua vida. Você estaria disposto nessa manhã a morrer? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você. Estaria disposto a morrer? Senhor, aquilo que eu batalhei a minha vida inteira, é um projeto que eu planejei a vida inteira, é a oportunidade, a chance da minha vida, como é que eu vou dizer não agora? Nessa manhã o Espírito Santo está perguntando para você: você troca aquilo que é temporário por aquilo que é terreno, ou você diz não para o que é terreno e continua com aquilo que é importante para você e confia na graça do soberano sobre você? Essa é a pergunta do Espírito Santo para mim e para você nessa manhã. Então, feche os seus olhos, e eu queria te dar 2 conselhos. O que há em você é muito melhor e maior do que qualquer coisa que você possa desejar. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã como alguém que ainda não aceitou Jesus, ainda não conhece o que é viver essa vida com Deus. E a vida que você acha que está vivendo, o que você está vivendo, você acha que é a melhor vida que você pode viver. Ser crente é ser cafona. Ser crente é não ter direitos. Ser crente é não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Não é que eu não posso fazer, eu escolhi não fazer. Porque eu decidi que aquilo que Deus tem para mim é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Dê valor nessa manhã àquilo que não tem preço na sua vida. Dê valor àquilo que de fato tem valor na sua vida. A graça de Deus. Dê valor à unção de Deus em sua vida. Eu quero orar por você enquanto você está com olhos fechados. E enquanto eu oro, se você entrou aqui nessa manhã e quer entregar sua vida para Jesus, ou se você está em casa e quer entregar sua vida para Jesus, eu quero desafiar você a levantar do seu lugar e vir à frente. A igreja está de olhos fechados, ninguém vai ver você, mas eu quero orar e abençoar você. Eu quero entregar você a Jesus, que pode fazer nessa manhã a melhor escolha da sua vida. Trocar aquilo que tem preço por aquilo que tem valor. E aquilo que tem valor eterno, aquilo que tem valor espiritual. Pai, nesta manhã estamos diante do Senhor. Ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra nesta manhã nos ensinou a dizer não. Eu não vendo, eu não troco, eu não dou aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem me oferecido, por qualquer outra coisa que o diabo possa me oferecer. Não há nenhuma vantagem aí fora. Não há nada de mais especial aí fora. Tudo que o Senhor tem é o melhor que eu preciso. Mesmo que para isso eu preciso pagar um preço. E o preço é morrer. Ver morrer as grandes oportunidades. Ver morrer os grandes projetos. Ver morrer os grandes sonhos. Mas qualquer escolha que eu fizer vai gerar morte. Eu prefiro morrer agora e viver na eternidade, do que viver o sonho americano agora e morrer para a eternidade. Nesta manhã eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda a fazer as nossas escolhas. E se há alguém aqui nessa manhã que entrega o coração para o Senhor, eu te peço, receba como filho amado. Receba como filho amado. Transforme essa vida e dê a essa pessoa a oportunidade de viver uma vida produtiva e abençoada, que exalte e glorifique o Teu nome. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém.